Gente, a partir de agora, está começando o Corpo Vivo, repensando a companhia de si e os sentidos. Esse é um projeto contemplado pelo edital Cultura nas Redes, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E eu convido você a participar dessa reflexão comigo, que começa hoje, 14 de setembro, segunda-feira, e vai até o dia 18, sexta-feira. Sempre aqui no YouTube, sempre às 23 horas, horário esse que foi muito bem abraçado por vários alunos meus, que disseram, agora sim a gente vai conseguir estar presente, porque já deu tempo, já deu para fazer tudo durante o dia. Eu quero começar dizendo que esse vírus, entre tantas crises que ele produziu, uma delas que me chamou a atenção, eu chamei de uma crise dos sentidos. O que seria uma crise dos sentidos? Eu diria que, ao cancelar o toque das mãos, cancelou o toque das mãos na boca, nos olhos, no nariz, e eu diria que a gente, em relação à audição ou à escuta, já faz bastante tempo que a gente cancelou esse sentido, ou minimamente embaçou esse sentido, entorpeceu esse sentido. Tudo isso acontece em um único lugar. Sabe que lugar é esse? Certamente vocês já ouviram eu falar várias vezes sobre isso. O corpo. Então, é através dele que diversas sensações, seja de aprovação, seja de reprovação, é nele que a gente se debruça. O problema, ou diria o desafio, que a partir de agora a gente começa a ter como reflexão, é que essas sensações, às vezes, vão se transformando em determinações morais, né? É daí, por exemplo, que se tem o julgo da aparência pela visão, do nojo pelo olfato, da surdez seletiva pela audição, digamos assim. E para começar esse papo, eu vou trazer o primeiro sentido, que é o tato, né? Eu diria que o tato é a minha casa, né? É o lugar que eu sento no sofá e me sinto confortável para começar a falar desse lugar, né? Eu tenho escutado muitos ruídos, não são poucos, certamente alguns, inclusive, vindo de vocês, os quais as pessoas me dizem o seguinte, não aguento mais nada online. Talvez vocês estejam aqui por um grande privilégio meu, né? Principalmente essa hora, a gente não suporta mais nada online. As pessoas dizem, nem aula, nem live, nem trollagem, nem imitada, nem marcação nas postagens, nada. Tampouco possíveis relacionamentos por aplicativos de encontros, né? É isso que eu tenho ouvido por aí. Bom, isso me faz refletir sobre duas coisas. Vamos lá. A primeira é que se, por um lado, o meu trabalho, ou grande parte do meu trabalho foi afetado, uma vez que é nas mediações entre o corpo, e grande parte desse mesmo trabalho se efetua, por outro, e essa seria a grande segunda coisa, é que há aí uma chance bastante palpável, vamos dizer assim, já que estamos falando de tato, é que as pessoas, pouco a pouco, possam perceber a importância da dimensão afetiva que existe a partir do tato. Algo que, de alguma forma, tem sido, eu diria, ignorado já há algum tempo pelo excesso de uso de tecnologia portátil. E repara que portátil a gente usa, né, os dígitos. Então, novamente, o tato então deixou de ir para o corpo e passou a ir muito mais para a tela, passou a ir muito mais para as teclas, né? Então, a gente, de alguma forma, tem se distraído do corpo, ou, o que talvez seja um outro ponto para a gente pensar, é se debruçado sobre o corpo a partir de uma imagem idealizada, vinda justamente desses dispositivos por meio de fotos e por meio, sobretudo, de selfies. Portanto, ao invés de contato, eu diria que a gente pode, talvez daqui para frente, iniciar uma fase que eu costumo chamar de tato com.
Então, a grande mudança seria, ao invés de contato, tato com. Isso me lembra uma frase genial de Zygmunt Bauman, Mr. Bauman, que num dia inspirado, disse o seguinte, olha que frase genial, caso vocês nunca tenham ouvido. A gente só pode se conectar com todo mundo ao mesmo tempo, justamente porque a gente pode se desconectar dessas mesmas pessoas a hora que a gente quiser. Então, reparem na profundidade disso, ou seja, na vulnerabilidade que isso cria. Então, a gente fortalece um sistema de contato, né? Já que a gente faz muitos contatos, mas não necessariamente a gente consegue aprofundar esses contatos. Sendo assim, eu diria que eu sou muito otimista em relação ao que pode acontecer daqui para frente. Sobretudo, por exemplo, com a dança, né? Tem vários artistas aqui que são da dança. Não se trata de ignorar, obviamente, as possibilidades que existem entre arte e tecnologia, entre corpo e tecnologia, entre dança e tecnologia. Não estou me referindo a isso. O que eu quero é trazer aqui para contemplar, né, ou enriquecer a ideia falada por Bauman, pensar isso a partir de um outro pensador, que é o Valéry, que vai dizer o seguinte: a pele é a última fronteira. Olha a profundidade dessa outra sentença, já deixo duas aí com vocês em menos de 5 minutos, né? A pele é a última fronteira. Então, o que eu queria concluir nessa primeira parte, nesse primeiro dia, é que é momento da gente se aproximar do nosso corpo, né? Ou seja, aquilo que a gente tem, obviamente, mais íntimo, mas talvez agora nos aproximarmos cada vez mais com mais intimidade. De alguma forma, a gente está com mais tempo, talvez, para perceber a nós mesmos, né? Feito isso, certamente, quando voltarmos a ter contato ou tato com o outro, poderemos abraçar essa pessoa na sua integridade. Sempre lembrando o que diz o poeta, que abraçar é demorar no corpo do outro. Olha que lindeza. Abraçar é demorar no corpo do outro. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a vida possa contemplar a lentidão. A lentidão é, a partir de agora, um movimento que a gente possa se aproximar e abraçar. É isso que eu queria falar sobre o tato. Boa noite. Esse é o projeto Corpo Vivo, repensando a companhia de si e os sentidos. É um projeto contemplado pelo edital Cultura nas Redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Eu convido você a participar dessa reflexão comigo, que começou ontem, no dia 14, segunda-feira, e vai até sexta-feira, no dia 18 de setembro. Sempre às 23 horas, aqui no YouTube, horário que muitos dos meus colegas pediram, e assim mantivemos às 23 horas. Eu queria começar dizendo que, entre tantas as crises, esse vírus produziu uma crise dos sentidos. O que seria isso? Cancelou o toque das mãos na boca, nos olhos, no nariz. E quanto aos ouvidos, eu costumo dizer que a gente já estava sem escuta há bastante tempo. Tudo isso está num só lugar, o corpo. E é através dele que diversas sensações, seja de aprovação, seja de reprovação, é por aí que esses sentidos passam. O problema ou o desafio que a partir de agora nos toca, já que falamos de tato, é que essas sensações podem se transformar em determinações morais. É daí, por exemplo, o julgo da aparência através da visão, é daí, por exemplo, o nojo através do olfato, ou de uma surdez seletiva através da audição. Depois de passar, então, pelo tato, eu vou para o segundo dos sentidos, que eu vou chamar de paladar. Passamos pelo tato, passamos por essa base, e agora entramos hoje, e já adiantando para vocês amanhã, nessa ordem, paladar e olfato receberão aqui um tratamento especial.
Ora, se pensarmos no universo da Covid-19, observaremos que a ausência de paladar e a ausência de olfato foram um dos últimos sintomas atribuídos à enfermidade. No caso da perda de paladar, caso vocês não conheçam esse termo, que é uma palavrinha bastante difícil, trata-se da disgeusia. E do olfato, é um termo mais conhecido, trata-se da anostomia. Hoje, nós vamos nos reportar a perda do paladar e amanhã do olfato. Ora, quando falamos em paladar, duas palavras rapidamente chegam até a gente. A primeira delas é gosto e a segunda é sabor. Uma criança, por exemplo, diz gosto ou não gosto de sorvete e conclui em seguida: prefiro sabor de chocolate a baunilha. A criança, e aí vale aqui minha relação de amor ao universo infantil, talvez seja um dos únicos seres humanos que consegue conjugar a preposição corretamente do verbo preferir, dizendo a ao invés do que a maioria das pessoas dizem do que. Por isso, prefiro sabor de chocolate a baunilha e não do que baunilha. Dito isso, perda de paladar, pensamos então que nada mais é do que perda de sabor dos alimentos. Ocorre, no entanto, e veja bem, que nessa retomada eu gostaria de que a gente pudesse imaginar o seguinte: a necessidade da redescoberta do sabor pela vida. Por quê? Porque a vida é o maior dos nutrientes, é o maior dos alimentos, né? É alimento para a alma, como a gente costuma dizer, né? E sem alimento para a alma é impossível a vida fazer sentido. Então, sem querer propor aqui uma romantização desse retorno, mas o que eu acho que a gente tem pela frente aí é um desafio fisioterápico. Se tiver alguém aqui da área de fisioterapia, fisioterápico, Paulo? Sim. O que eu estou querendo dizer é que o papel que passa por nós agora é de uma reabilitação, mas é uma reabilitação do desejo, né? E ao reabilitar o desejo, nada mais é do que ganhar sabor pela vida. Ou, como diria Nietzsche, vontade de potência, vontade de agir. E já trazendo Nietzsche ao debate, tem uma frase dele genial, para aqueles que gostam de guardar as frases, que ele diz o seguinte: nenhum preço, reparem na beleza dessa frase, nenhum preço é demasiado elevado a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Vou repetir para vocês. Nenhum preço é demasiado elevado a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Ora, paladar nos leva à boca. A boca nos leva à língua. A língua nos leva ao beijo. O beijo nos leva ao tesão. A partir daí, eu deixo cada um de vocês concluir para onde a gente pode ir. Mas numa só frase de Gaudí, dancemos a vida. Dancemos a vida. Dancemos a vida. É isso. Oficialmente, boa noite. Esse é o projeto Corpo Vivo, repensando a companhia de si e os sentidos, contemplado pelo edital Cultura nas Redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Eu, então, convido você a participar desse terceiro dia, no 16 de setembro, e essas reflexões vão até o dia 18, na sexta-feira, sendo hoje quarta-feira. Sempre aqui no YouTube, no canal que vocês estão, às 23 horas, né? Horário esse que eu acho que ganhou uma adesão bacana, né? Eu fiquei feliz. Acho que ficou bem alternativo. Eu começo dizendo que esse vírus produziu uma crise de sentidos, quer dizer, ele produziu várias crises, mas uma delas, talvez que eu não ouvi ser dita, pelo menos não de um modo tão transparente, uma crise de sentidos, uma vez que se cancelou o toque das mãos,
na boca, nos olhos, no nariz. E quanto aos ouvidos, eu costumo dizer que a nossa escuta ela já estava bastante prejudicada há bastante tempo também, né? Tudo isso acontece num único lugar, no corpo. E é através dele que diversas sensações, se a gente pode dizer assim, acho que é uma boa palavra, sejam elas de aprovação ou reprovação, é aí que elas ocorrem. O desafio ou o problema que a gente passa a trazer como reflexão é quando, então, essas sensações passam a ser denominadas ou se transformar em determinações morais. É daí, por exemplo, que a gente pode ter a ideia do julgo da aparência através da visão, né, do nojo pelo olfato, da surdez seletiva pela audição, né? E, como falamos já de tato, como falamos de paladar, para quem estava aqui ontem, eu tive que dar o spoiler, porque estava na própria resenha, né? Hoje a gente chega, então, ao olfato. Certo dia, um menino de apenas 3 anos, que começa com a letra H, me ensinou a maior lição que eu tive até hoje na minha vida. A gente só percebe a nossa respiração quando a gente fica sem ar. Foi assim que eu o percebi desfalecendo na minha frente e depois de alguns instantes voltando. Nesse momento, eu costumo dizer que uma serpente me atravessou a garganta com 3 nós bem apertados. E nunca vou me esquecer daquele instante em que voltei com fôlego à superfície ao sabê-lo respirar. Aliás, foi Vinícius de Moraes quem devolveu resposta à própria pergunta ao dizer que filhos, por que tê-los, se não tê-los, como sabê-los? O cheiro de éter é bem parecido com o de álcool gel, apesar de mais forte. Bem mais forte, aliás. Porém, enquanto substâncias, ao mesmo tempo em que higienizam, podem sufocar se utilizadas em excesso em determinado ambiente. O olfato é para cachorro, grandes companheiros, disse o poeta. São animais como este, que em geral têm enorme capacidade de sentir o cheiro, faro. Portanto, bem mais preocupado com que a anostomia pode nos acometer, ou seja, a perda do olfato, recaio minha fala sobre o órgão. Reparem, o órgão que percebe o exalar do perfume ou o odor do veneno de um mau caráter, por exemplo. Refiro-me ao nariz. Essa estrutura feita de osso e cartilagem, feita de cartilagem e osso, tão bem ilustrada por Gogol, ou servindo a tantas análises e métricas através da costumeira de um Pinóquio. Quanto à mentira sobre o que se tornou a vida, acredito que não é de hoje nosso temor pela fase aguda de internação da verdade. Faz um tempão, mas um tempão mesmo que estamos respirando com a ajuda de aparelhos. Distante de nós mesmos, fugindo do outro, e cá para nós, pensa bem comigo, as coisas não estavam tão perfeitas assim, então por que tanta nostalgia do ontem? Agora, usamos máscara e tapamos o nariz. Nunca ouvimos tão de perto a nossa respiração. É como se ela tivesse um aroma. Nariz e garganta são colados um no outro. Se um entope, o outro reclama. Gripes e pneumonias conversam exatamente assim. Receamos o espirro, receamos a tosse, receamos o catarro. Curiosamente, receamos que o outro, perto de nós, pare de respirar. Mas, como disse, curiosamente, também receamos, caso insista em respirar, que respire, então, para bem longe de mim. O olfato, ou o fato
de reagir à vida, tem então meu receio maior em não saber diferenciar qual das máscaras poderá ser usada amanhã. Acho que vamos ter que dar outro nome a essa proteção que começamos a usar no rosto. Afinal, para mau caratismo, o melhor sinônimo, não tem nenhum melhor, é serpente. Boa noite. Boa noite, esse é o projeto Corpo Vivo, repensando a companhia de si e os sentidos. Projeto esse contemplado pelo edital Cultura nas Redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Eu convido você, que está aqui, a participar dessa reflexão comigo. Reflexão essa que começou no dia 14 de setembro e se estende até amanhã, na sexta-feira, no dia 18 de setembro. São 5 breves encontros e hoje, no dia 17 de setembro, quinta-feira, nós estamos no nosso 4º encontro. Então, com esse, teremos amanhã o último, fechando esse projeto e a sua ideia. Sempre às 23 horas, num horário que nós entendemos que pudesse ser bom, sobretudo para as pessoas que têm uma dinâmica muito grande de aulas durante o dia. Eu começo sempre dizendo que esse vírus, entre tantas crises, ele produziu uma crise, que é a crise dos sentidos. Cancelou o toque das mãos na boca, nos olhos, no nariz. E quanto aos ouvidos, basta dizer que a gente já estava sem escuta faz algum tempo. Tudo isso ocorre num único lugar, o corpo. E é através dele que diversas sensações, sejam de aprovação, sejam de reprovação, é aí que se dá, no corpo. O problema, ou o desafio maior, que a partir daqui eu trago para vocês, é que essas sensações, em algum momento, podem se tornar determinações morais. É por aí o exemplo que se tem o julgo da aparência pela visão, o suposto nojo pelo olfato ou a surdez seletiva pelo ouvido. Começamos pelo tato, passamos pelo paladar, depois, no terceiro encontro, chegamos até o olfato e agora vocês devem estar perguntando o que será. Bom, 50%, 50%. Ou é visão ou é audição. E para quem falou que é visão, acertou. Eu acho que teve gente aí que votou na visão, né? Então, hoje esse é o nosso sentido. Eu diria que é o sentido que a gente, sobretudo no dia a dia, está começando a cansar, né? Porque o tempo todo na tela, né? Os olhos às vezes ficam um pouco lacrimejando. Então, eu queria começar dizendo o seguinte para vocês. Eu queria que vocês imaginassem o que eu vou passar agora com vocês de um modo diferente. Eu queria que vocês pudessem fechar os olhos enquanto me ouvem, tá? Obviamente não tem ninguém vigiando. É um exercício pela sensação, tá? Seria fechar os olhos e escutar o que eu tenho para dizer. Pode ser? De olhos fechados? A partir de agora, quando eu falar 3, 2, 1, eu vou falar lentamente e depois, quando terminar, vocês abrem os olhos e a gente retorna ao debate. Sim ou não? Preciso do ok de vocês. Se eu posso confiar. Ok, Caleb. Tem mais gente aí? Ok, ok. Então, 3, 2, 1, fechando os olhos. Por que
Quando beijamos a outra pessoa, fechamos os olhos. Dirão certamente os mais afoitos: vai ver, a paixão é cega. Talvez seja. Ocorre, no entanto, que fechar os olhos é um dos movimentos mais singelos e profundos que realizamos, justamente para mergulharmos em nós mesmos. Ao orar, fechamos os olhos. Ao sermos abraçados, também. Ao sentir o vento, fazemos mais que isso. Abrimos os braços e fechamos os olhos. É como se disséssemos: meu corpo, sua casa. Entre, seu vento, e me preencha de ar para que possa eu respirar a vida como nunca a senti tão plena. Pois é, um furacão que nos chega nesse movimento. Porém, uma coisa é fechar os olhos para sentir, e a outra é fingir que nada viu. Mais grave, talvez seja fazer uso do ver para somente realçar o ego e, a seguir, rechaçar um semelhante. A visão é um sentido que nos permite, ao mesmo tempo, contemplação e avaliação. Mas, no entanto, muitas das vezes, esta última questão, ou seja, a avaliação, é precipitada. É então que eu trago duas situações. A primeira trata-se de uma cena épica do filme e do livro Ensaio sobre a Cegueira, que desde já eu deixo recomendado, onde o racismo aparece como estrutura de discurso, e a segunda se debruça, em especial, pelo momento que vivemos a partir da policrise causada pela Covid-19. Reparemos que em ambas as situações atravessamos uma ponte entre o ver e o olhar. E é por isso que frequentemente disse pelas esquinas que tem muito vidente cego e muitos deficientes visuais com visão privilegiada. Portanto, a ideia de olhar está mais próxima da capacidade de analisar, de distanciar para a tomada de decisões e, ao mesmo tempo, em ser sensível às diferenças. Já o ver, que em si é uma beleza, pode, além dos julgamentos precoces, deixar de considerar a amplitude das coisas e das pessoas que nos cercam. O mundo, cada vez mais, vem valorizando a imagem, sobretudo a tecnologia e a aparência. Ao fechar os olhos, o que vejo dentro de mim? Ao invés de nos dar espelhos e vermos um mundo doente, fico aqui, com o meu daltonismo, observando Platão. É possível uma criança temer a escuridão. O que não se deve é o medo da luz. A sabedoria de ser corpo passa por aí, e isso vai muito além do narcísico que se tem cada vez mais acentuado. Boa noite. Podem abrir os olhos. Começo dando boa noite para vocês, né, oficialmente. E para quem está chegando hoje, e para quem esteve aqui esse tempo todo, esse é o projeto Corpo Vivo, repensando a companhia de si e os sentidos. Projeto esse contemplado pelo edital Cultura nas Redes, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Eu convido você, a partir de agora, para o nosso último encontro, que começou no dia 14 de setembro, na segunda, e se conclui hoje, no dia 18 de setembro. Reparem que sempre nos encontramos às 23 horas, né? E hoje a gente pode dizer que sextou, né? A gente está aqui às 11 horas, numa sexta-feira, falando de sensibilidade. Eu acho que é bem agradável,
né? Eu queria começar dizendo, como todos os dias, mas nunca é demais, até que isso fique bem sedimentado, que entre tantas crises que esse vírus produziu, uma delas, sem dúvida, é aquilo que eu chamei de uma crise dos sentidos. Cancelou o toque das mãos na boca, no nariz, nos olhos, e quanto aos ouvidos, eu sempre digo que a gente já estava sem escuta faz bastante tempo. Tudo isso ocorre num só lugar, o corpo. Apenas um só lugar, o corpo. E através dele, diversas sensações, sejam de aprovação, seja de reprovação, é que essas mudanças ou essas percepções ocorrem. O problema ou o desafio que a gente tem pela frente é quando essas sensações vão se transformando naquilo que eu vou chamar de determinações morais. É daí, por exemplo, que a gente tem o julgo da aparência pela visão, que a gente tem o nojo pelo olfato, ou a surdez seletiva pelo ouvido, etc, etc, e tantas outras referências. Nós começamos pelo tato, né? Em que eu trouxe a ideia de sair de um contato e pensar um tato com, né? Depois nós passamos pelo paladar e trouxemos a ideia de gosto e sabor, pensando a ideia de sabor pela vida, ou seja, de uma reabilitação do desejo, né? Uma fisioterapia do desejo. No terceiro encontro, a gente teve contato, ou tato com o olfato. E fizemos, então, uma relação, fazendo o que esse órgão, nariz, traz para a gente pensar a ideia de respiração e por que muitas vezes a gente só percebe a respiração quando a gente está sem a respiração, né? Ou seja, na ausência. É quase uma visão platônica da respiração. Ontem, no dia 17, nós tivemos contato com a visão e fizemos uma experiência bastante sensorial, onde eu pedi que vocês pudessem me ouvir dessa vez apenas fechando os olhos. Então, trouxemos a profundidade e uma das conclusões que vocês tiraram é que quando, nos momentos mais delicados, mais sensíveis, ou de certa proteção, nós fechamos os olhos. Por exemplo, quando beijamos alguém, fechamos os olhos. Quando abraçamos alguém profundamente, fechamos os olhos. E a pergunta é, por que fazemos isso? Uma das respostas que surgiu é que nessa hora nós fechamos os olhos para poder nos ver, já que há tanta distração de quando a gente vê ao nosso redor e muitas vezes, de algum modo, parece que a gente se separa da gente mesmo, né? Então, esse reencanto de si e, ao mesmo tempo, trazendo o quanto a visão, né, é um elemento de sentido de muita liderança, onde, de certa forma, outros podem ficar um pouco refém, né, do tipo de julgamento que a visão produz, né? E, por fim, como não poderia deixar de ser, né? Bom, hoje não tem como não ter spoiler, né? Porque falta um sentido, então nós vamos para a audição, né? Eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: há uma escuta pela pele, há uma escuta pela boca, há uma escuta pelo sabor, há uma escuta pela visão e há uma escuta pelo olhar. Queria que a gente pudesse fielmente já começar a refletir sobre o que eu estou chamando de escuta. Uma escuta pelo cheiro, pelos olhos e também pelos ouvidos. Com isso, podemos dizer o seguinte: nós estamos envolvidos. Não é com L, ó, envolvidos. Envolvidos com U, de modo integral a partir de agora. Com as escutas do corpo totalmente ativas, já que falamos sobre todas elas. Essa escuta, eu quero dar o nome de sensibilidade, ok? Lembrando que sensibilidade é a irmã gêmea da afetividade, que, por sua vez,
é vizinha, isso é, mora na mesma rua que a atenção. Já o amor fica no quintal de cada lar. O amor é o plantio. Portanto, aqui já lembrando Rubem Alves, nosso trabalho daqui para frente vai ser o seguinte: queremos escutatórias. Ou seja, menos cursos de oratórias e mais escolas, faculdades, templos, botecos, salões, workshops, casas de escutatórias. A diversidade passa exatamente por essa avenida. Sem ativar os sensores da escuta, ou seja, do sensível, estamos de fato surdos. E nesse caso, ou seja, assim, como eu disse, que pelas esquinas se ouve muito por aí, que tem vidente cego e outros tantos deficientes visuais com visão privilegiada, o mesmo pode ser dito em relação à surdez dos ouvintes. Queria que vocês pensassem sobre isso. A escuta é a visão do sensível. Vou repetir. A escuta é a visão do sensível. Quero insistir nesse ponto, então. Se negarmos ouvir o outro, a diferença, o ruído pode ser muito maior. A escuta é parecido com o coração. Mais do que volume, requer silêncio. Afinal, tem algo mais lindo do que o coração de um recém-nascido batendo? Pois é. Mas dessa vez eu quero fazer diferente. Nós não vamos ter o debate dessa vez, porque está na hora de vocês cada vez mais pensarem por si. Então, eu quero me despedir dessa vez usando uma das linguagens mais importantes do mundo, mas ainda tão pouco falada, a linguagem dos surdos mudos, que aqui no Brasil chamamos de Libras, e tem as suas correspondentes em cada parte do mundo. Todo mundo aprenderia Libra desde criança. Afinal, nossa primeira comunicação é corporal, é gestual. Mas antes de me despedir, eu quero deixar aqui um link que é um material produzido pelo coletivo Le Foucault, que chama-se Manual de Escutatórias. Nada mais, vamos dizer assim, peculiar do que esse momento para deixar esse material para vocês aqui, que a partir de agora eu coloco no link, caso não conheçam, tá? É um presente desse projeto para vocês, é um bônus. Dito isso, eu então me despeço e vamos ver se vocês conseguem identificar, caso alguém entenda a Libra, ou vai pelo feeling. Olha lá, ó.